outra questão, assim, a Quadrenal fala a morte do palco italiano, né? O que é essa morte? O que a gente entenderia por essa morte, esse velório eterno que nunca enterra, mas basicamente é o que ele falou sobre a relação público-espectador e o ator, assim. Eu acho que não estamos falando de um espaço físico, né, o palco italiano. Eu acho que é mais a relação que existe entre o espectador e o ator e todo o espaço. O meu entendimento está indo mais para esse lado, assim, dessa... Esses espaços esféricos, né? Eu acho que assim, se você vai para um espaço determinado, é uma questão da cenografia, do cenógrafo, cuidar, sanar essa instância do público, né? Então, como você ter uma certa democracia, né, para o público, do público conseguir assistir da melhor maneira, fruir da melhor maneira esse espetáculo, né? Porque a gente vê muita coisa que assim, faço aqui nesse espaço, ponho o meu espetáculo e o público que se vire, entendeu? Se vire. Então, metade assiste uma coisa, o resto não consegue, porque não há um pensamento para o público nessa esfera, né? Então, como é isso para vocês? E aí você cria um drama que é a dona Bárbara Eleodora tendo que subir as escadas do presídio do Apocalipse. Que ela ficou revoltada com a peça. Porque ela, uma mulher de 80 anos, não conseguia subir. Não, e no dia até a Silvina Fernandes citou uma coisa interessante, um outro espetáculo que forçava essa visão parcial. Então, era um cenário que tinha umas frestas e aí já propunha, lembra que ela falou? Mas existe um pensamento, que né? tem, claro, aí tem uma estética, exatamente. A ideia não vai existir. Acho que não é estética, acho que é conceito. É conceito, né? A comunicação se dá por essa via, né? Que é exatamente conceitual, no sentido de burlar, né? Sonegar de alguma forma, né, a totalidade do espectador. Porque você pode fazer para mas o conceito é esse, né? Ou você, que nem os últimos espetáculos aí do Grotowski, quando ele veio aqui, ele trouxe um vídeo, mas ele falou assim, não tem nem sentido mostrar muito vídeo, porque os últimos espetáculos eram um rito do ator. Então o ator fazia para Deus. Era uma coisa que eles entravam num lugar lá, meio sagrado, e fazia uma série de movimentos, gestos e dança, cantos e sem espectador. Não quero espectador, não tem sentido, não é para o sagrado. Mas aí deixa de ser teatro? Hã? Deixa de ser teatro? Não deixa de ser? Por definição? É um porque conceito, o teatro não é o teatro começa com essa ligação com o sagrado. Então assim, o Grotowski nas últimas coisas chegou aqui. Então independe é xamanístico, né? É uma coisa de entrar em contato com energias como se fosse um derviche, sei lá, né? Então assim, independe do público. Mas você tem espetáculos que são feitos para uma pessoa, né? Por exemplo, na década de 80, a Unicamp tinha um festival internacional, que depois acabou porque não tinha mais verba, tudo. Mas década de 80, que era o pico da AIDS,
né, veio um ator francês para esse festival internacional e ele com um espetáculo que chamava Ícaro, né, e que ele fazia um clown com uma asinha, né, a asinha do Ícaro, e a plateia toda num palco italiano, ou seja, ante o que ele fazia, mas ele falou assim, olha, esse espetáculo eu faço para uma pessoa, não é para não tem sentido fazer, eu vou fazer aqui para vocês por uma questão meio de didática, para mostrar o que é o trabalho, mas o sentido dele é outro. Eu faço esse espetáculo para um doente terminal de AIDS, que está no hospital e está para morrer, então eu entro o palhacinho, né, lá vestido de Ícaro e vou fazer uma série de coisas e tal, e falo umas coisas com ele, como falando assim, não tenha medo da morte, não termina aqui, né? Voa, pega a asa, você vai morrer como o Ícaro e tal, mas você ganha lá. Né? Tem outra questão, e ele terminava o espetáculo dando um abraço nesse doente terminal, né? Então ele falou assim, o espetáculo é para uma pessoa, eu quero um voluntário. Daí alguém subiu do palco e ele pôs essa pessoa numa caminha e fez desde como ele entrando no quarto do hospital, tudo que ele fazia para aquela pessoa. Foi de um choque, uma coisa tão forte, que a plateia não conseguia parar de chorar, né? Quando chegou no abraço, era uma coisa assim de... Eu passei uns 3 dias com o meu espetáculo pulsando assim na minha cabeça. Então, é um espetáculo para um. Mas aí tem uma coisa curiosa, porque teve uma triangulação, né? O público fruiu um espetáculo feito para um, que esse um fruiu de uma maneira específica também. E aí, quem estava assistindo no coletivo viu uma terceira coisa. A pessoa que estava ali em cima, ela recebeu um impacto, mas a catarse na plateia inteira foi uma coisa impressionante. Né? Então, Não, e isso porque mudou a relação, né, Márcio? Eu fico pensando assim, mudou a relação. Então, o que eu fico pensando é assim, este cara entrando num quarto com um doente terminal, que não é ficção, com a plateia ali era ficção. Então eu acho que aí a gente chega numa síntese de arte, que é um conceito que me agrada muito, assim, né? Realmente, neste caso, ela tem a capacidade de transformar a vida de alguém, né? Assim, ou a morte de alguém, né? Assim,